pessoal, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao ano de 2022. Este é o podcast Tributário ao Pé do Ouvido, o seu podcast de direito tributário. E esse ano vamos começar com um tema muito sensível aí, e que tem dado muita conversa no meio tributário, né? Vamos falar hoje sobre o DIFAL que vem aí desde o ano passado com aquela decisão do STF no julgamento da ADIM 5469, o tema de repercussão geral 1093, que falou que o DIFAL ali era inconstitucional, mas era inconstitucional só para um tempo à frente, e chegamos nesse tempo. E as coisas parecem que estão bastante confusas, não é? Bom, meu nome é Elvio Flávio de Fetzionardi, sou advogado, participante aqui do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, e hoje estou com dois grandes amigos, o doutor Bruno e a doutora Jaqueline. Vou passar aqui rapidamente para que eles também desejem as boas-vindas, um grande, feliz e profícuo ano novo para todo mundo, e depois a gente vai então falar um pouquinho sobre o tal DIFAL, né? Jaque, seja bem-vinda, feliz 2022. Obrigada, Elvio. Feliz 2022 para todos que nos ouvem. Bom dia, né? Estamos aqui, agora é um sábado, às 10h20 da manhã, gravando esse episódio. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí para quem está ouvindo. E realmente, 2022 começou já com tudo, né, para o direito tributário, e um dos temas aí que ficou em evidência é o DIFAL, e vamos pretender, né, esclarecer todas essas dúvidas, contextualizar todo o histórico aí do STF, da legislação, e essas discussões que ainda vão permanecer por um bom tempo. Obrigada e espero que o episódio seja sensacional, assim como os demais. Valeu. Com certeza, será sim, e esse tema vai nos dar muito pano para manga ainda. Eu acredito que só esse episódio, já que não vai ser possível tratar de tudo. Deveremos voltar aí em outras oportunidades. Bom, Bruno, manda, a palavra é sua. Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes, né? Boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí, em horários diferentes. É um prazer estar novamente aqui participando do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, e realmente acho que vai ser um episódio bastante marcante e muito interessante, porque esse tema tem dado muita falação, né? Tem muita gente comentando, ninguém sabe se vai ter que pagar esse ano, não vai ter que pagar, como é que está essa situação. A gente vê que está todo mundo meio perdido, né? Tanto os contadores como as empresas, têm surgido muitas dúvidas em relação a essa questão, então acho que vai ser um episódio bem interessante. Um feliz 2022 para todos, né? Possamos ter um ano aí muito melhor que o ano passado, né? Mais leve, e que vocês possam curtir nossos episódios, que sempre são muito interessantes. Legal, um abraço. Legal. Que ótimo. Muito obrigado, Bruno. Tenho certeza que 2022 será daqueles, né? Mais um ano daqueles para o direito tributário. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece Tributário ao Pé do Ouvido, pode ir lá nos seus aplicativos, né? No Spotify, no Deezer, pode ir lá nos conhecer. Nós estamos lá já há bastante tempo. O podcast Tributário ao Pé do Ouvido já tem 2 anos e meio. Então estamos indo aí para o nosso 3º aniversário, e vocês vão com certeza gostar aí do que vão lá ouvir, tá? Bom, nos sigam aí nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, nos encaminhem e-mails, nosso site. Fiquem à vontade para nos seguirem, tá bom? Bem, antes de iniciarmos, eu gostaria também de deixar aqui um agradecimento especial à Advise, porque esse podcast é realizado com o apoio da Advise, uma grande empresa de software jurídico que há quase 20 anos aí moderniza a rotina dos advogados Brasil afora, certo? Dê uma olhadinha lá na Advise, conheçam a Advise. Mas vamos lá então, pessoal, vamos falar do DIFAL, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Bruno, antes de falar do DIFAL, né, pessoal, mas o que é esse negócio, né? O que é essa sigla estranha? Eu não sou do direito tributário, eu sou do direito do trabalho, sou do direito civil. O que é esse DIFAL? De onde ele veio, né? Ele está ligado a um tributo, não é verdade? Pois é, Elvio, vamos contextualizar aqui para o pessoal poder entender melhor o que a gente vai falar. Enfim, o DIFAL, ele vem, logicamente, ali da questão do ICMS, né? Então, o ICMS, ele é um imposto de competência dos estados, previsto na Constituição, regulamentado pela Lei Complementar 87, conhecida como a Lei Candir, né? Que incide, então, esse imposto sobre
a venda de mercadorias, né? Circulação de mercadorias e serviços, ali, incluindo o S, né? De telecomunicações e serviços de energia elétrica também. Então, o imposto tem a previsão ali no artigo 155 da Constituição Federal e cuja arrecadação é destinada aos estados e com o fato gerador ali da circulação de mercadorias. E até o ano de 2015, existia uma previsão constitucional sobre a questão das alíquotas interestaduais, né, previsto de uma forma originária na Constituição Federal, quando se trata de operação interestadual. Principalmente a operação interestadual, quando você destina a mercadoria a consumidor final. Só que a Constituição, na redação originária, ela previa a incidência de um diferencial de alíquota na circulação de mercadorias destinada ao consumidor final, contribuinte do imposto. Ou seja, quando um determinado vendedor, por exemplo, estiver situado aqui no estado do Paraná, vende uma mercadoria para um consumidor que está localizado, por exemplo, no estado de São Paulo. Esse consumidor, sendo contribuinte do imposto, ele teria que recolher um diferencial de alíquota que se corresponde à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual aplicada nessa operação, você tem esse diferencial. Então, até o regime ali, até a emenda 86, era o regime do diferencial de alíquota, que só incidia no caso de venda a consumidor final contribuinte do ICMS. Então, quando se via, né, para um outro contribuinte do ICMS. Só que aí eles perceberam que isso estava trazendo uma desvantagem para os estados, diga, consumidores. Me pareceu que é uma discussão aí, uma briguinha entre estados, né? Toda essa história do DIFAL vem para tentar resolver uma guerra fiscal, né? Que sempre existiu aí. No direito tributário, a gente chama essa briga entre estados, a gente chama de guerra fiscal, né? Exatamente, a guerra fiscal, que o estado quer atrair as empresas produtoras ali, logicamente, para eles, né, para que aumente a sua arrecadação. Então, principalmente depois que aumentou muito o comércio eletrônico, né, vendas online. Então, hoje você vê o vendedor localizado lá, que você pode estar em qualquer estado e vender mercadorias para o Brasil todo, né, pelo comércio eletrônico, e-commerce, que se tornou muito, muito forte. Agora, principalmente depois da pandemia, ainda aumentou muito mais, né, a questão do comércio eletrônico. Então, se verificou que os estados produtores, quando havia a venda para consumidor final, aí sim, o consumidor final não contribuinte, que é a pessoa física, né, que compra lá sua mercadoria pela internet, compra um celular, compra um notebook, ele recebe aquela mercadoria, mas o imposto sobre aquela transação de venda, uma venda interestadual, fica todo no estado produtor, no estado remetente, né, de origem, onde está sendo vendida aquela mercadoria, e o estado destinatário, que seria o estado consumidor, ele não participava da arrecadação desse ICMS. Como o consumidor final, logicamente, ele compra para consumir aquele produto, ele não tem uma venda subsequente dentro do estado. Então, não gera uma nova cadeia de tributação, como ocorre, por exemplo, no caso de bens adquiridos para revenda. É aquela história, né? O DIFAL veio para tentar acabar com aquela briga entre os estados, ou de atrair empresas para o seu território, né? Essa é a ideia, não é verdade? E depois, principalmente do comércio eletrônico, a coisa ficou mais escancarada, porque você vendia, ou poderia vender, para qualquer estado do país com um custo muito pequeno, né? Então você queria fazer com que essas empresas estivessem aqui pertinho de você, né? E acabavam dando ali benefícios fiscais, uma série de coisas para que eles ficassem em cada um dos estados e depois acabasse ficando ali com toda a arrecadação, né? E o país como um todo acabava concentrando as empresas sul e sudeste, e os estados norte, nordeste e centro-oeste acabavam ficando sem receita, né? Essa foi um pouquinho da ideia do DIFAL, né? Até uma observação que eu ia fazer em relação ao comentário da guerra fiscal é justamente porque a maioria dos produtores, dos fornecedores, estão localizados na região sul e sudeste. E a desigualdade regional foi o maior argumento para que surgisse a emenda constitucional, né? A gente vai falar agora da partilha do ICMS, porque estava havendo uma concentração de fornecedores de bens e serviços nas regiões sul e sudeste e que impactou diretamente na má arrecadação, entre aspas, aos demais estados. Exatamente isso, né, Jaque? Esse foi o objetivo, né, da criação do DIFAL, fazer uma partilha desse ICMS, que antes estava sendo concentrado
nas regiões produtoras, notadamente Sul e Sudeste, e não havia distribuição desse ICMS nos estados, vamos dizer assim, que são mais consumidores, como os estados do Norte, Nordeste, cujos consumidores finais compravam essas mercadorias e, logicamente, ali não havia uma nova circulação dessa mercadoria e não havia, então, uma arrecadação para esse estado consumidor. E aí, com a emenda constitucional 87 de 2015, o objetivo foi justamente partilhar esse ICMS entre o Estado produtor e o Estado consumidor, quando a venda é feita, então, para esse contribuinte, consumidor final, para esse consumidor final não contribuinte, né, do ICMS. E aí fica, então, a alíquota interestadual fica para o Estado de origem e a diferença entre essa alíquota e a alíquota interna do Estado de destino fica para o Estado de destino. Agora, claro que o legislador não iria atribuir ao consumidor final a competência, né, a obrigação de fazer esse recolhimento. Porque, lógico, as pessoas físicas, você não vai comprar uma mercadoria e falar, agora eu tenho que recolher aqui o diferencial de alíquota para o meu Estado, bem, vou no fisco, né, vou procurar emitir aqui e vou recolher. Isso, logicamente, não funcionaria, porque as pessoas físicas não têm essa proximidade com as questões fiscais. Então, se atribuiu a responsabilidade pelo pagamento desse diferencial de alíquota ao vendedor, né, que está localizado no Estado de origem, o Estado remetente da mercadoria. Então, se criou, na verdade, um custo, né, para esse comerciante, atribuindo a ele essa responsabilidade do pagamento do diferencial de alíquota lá para o Estado do destino. Então, ele vende para o Estado, está do Paraná, vende para o Estado de São Paulo e tem que recolher esse diferencial de alíquota para o Estado de São Paulo, vende para o Estado do Ceará, tem que recolher lá para o Ceará. Então, realmente, se criou essa obrigação na venda a consumidor final não contribuinte. Quando se vende a consumidor final contribuinte, no caso de uma empresa que também comerciante, aí a obrigação passa a ser dela em recolher esse DIFAL. Tá? Então, acho que são essas considerações aí iniciais, né, para a gente poder contextualizar os nossos ouvintes sobre o que exatamente nós estamos falando. Só mais uma questãozinha, né, acho que é importante, além da questão da arrecadação, né, o próprio DIFAL tenta fazer com que dentro do Estado também aquela pessoa ou aqueles produtos possam ser industrializados para comercialização interna, né, porque quando você traz tudo de fora, a própria economia daquele Estado que recebe a mercadoria acaba não progredindo, né? Porque ele pode comprar tudo de fora, como se fosse uma importação, né? Então, o que o Bruno colocou é muito pertinente, foi muito perfeito, o que a Jaqueline colocou também, isso acho que tá muito bem no alvo ali do que a gente quer tratar com vocês hoje. Mas acho que é importante também, agora, partindo dessa introdução, né, falar um pouquinho, não é, Bruno, não é, Jaqueline, essa diferença, porque tá muita confusão, né? O tal do DIFAL partilha e o tal do DIFAL antecipação. São duas coisas distintas, não é verdade? O DIFAL partilha, normalmente se faz na venda, se me corrija se eu estou errado, enganado, tá, Bruno? E o DIFAL antecipação, que é o contrário, né? Que é quando a empresa em determinado estado acaba trazendo mercadorias de fora, certo? Exatamente, Elvio. E realmente a gente tem visto, até mesmo os ministros do Supremo, nos julgamentos, né, sobre essas questões do DIFAL, eles também confundindo, né? E realmente as pessoas confundem, porque o ICMS por si só, ele já é um imposto bastante complicadinho, né? Tem a lei federal, leis, também, né? Mas aí você tem Exatamente. Então nós temos leis. Em cada estado você tem as leis próprias, os regulamentos do ICMS em cada estado, fora os regulamentos infralegais, as portarias, é uma infinidade de normas, né? Substituição tributária, enfim, é realmente um imposto que não é muito simples de se entender, né? Então, antes até do DIFAL partilha, alguns estados, como o Rio Grande do Sul, o Santa Catarina chegou a ter, o Paraná, São Paulo, eles criaram uma espécie de antecipação do ICMS no caso de aquisição da mercadoria de outro estado. Então, quando uma empresa, por exemplo, aqui do Paraná, adquire uma mercadoria importada do estado de São Paulo, ela tem que pagar um diferencial de alíquota já na entrada dessa mercadoria. Então, estamos falando na compra, né? Uma empresa vai comprar um bem para revenda.
ela tem que recolher um diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual, que nesse caso a mercadoria importada é 4%, né? Então ela recolhe a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Então isso foi colocado como uma antecipação do ICMS devido na operação própria. Quer dizer, a empresa adquiriu essa mercadoria, antes mesmo dela revender essa mercadoria, o Estado já está cobrando o ICMS daquela venda, vamos dizer assim, né? Para o Estado é uma boa, né? Porque não sabe nem se a operação vai acontecer, né? Porque a operação pode acontecer. Bruno, essa antecipação eu acho uma grande aberração, um verdadeiro absurdo, porque você tira e retira do fluxo de caixa das empresas dinheiro antecipado para justamente o que você comentou. É algo que nem pode acontecer. Esse negócio pode encalhar lá no estoque da empresa e ficar ali anos e anos e não vender. E esse empresário ele já pagou o ICMS que pode nunca mais ser abatido como crédito ou recuperado, cara. Mas as legislações permitem aí um abatimento por conta da não cumulatividade, esse negócio vai... Mas tem gente que acaba, por exemplo, tendo alíquotas internas menores do que esse valor a pagar na entrada. Ele vai gerando crédito, e mais crédito, e mais crédito, e mais crédito, e a coisa não anda, né? E você retira a competitividade das empresas, né? É um absurdo. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos voltando aqui para as explicações do Bruno e da Jaqueline, que eu só estou aqui de comentarista, né? Só fico dando pitaco e não quero atrapalhar ninguém. Só um minuto. Essa questão realmente do fato gerador ocorrer na entrada do estabelecimento e todas as implicações, né, inclusive comerciais, vale a pena até falar um pouco do Simples Nacional, né, que parece que vai até ao encontro da própria sistemática do Simples Nacional pela qual foi criada. Então, você vê empresas aí sujeitas ao Simples que teria que fazer uma antecipação, recolher, né, e às vezes até se sentir prejudicado em relação à questão dos estoques, enfim, e a própria dinâmica do nada simples, vamos dizer assim. O simples que não é simples, né? É uma grande confusão. É isso mesmo. Esse ICMS antecipação, para as empresas do Simples, é um verdadeiro absurdo, porque de antecipação não tem nada, né? É um novo tributo, porque o Simples não é autorizado a acreditar desse ICMS recolhido em antecipação. Então, houve um aumento da carga tributária para as empresas do Simples terrível, né? Isso foi julgado de forma absurdamente, né, pelo Supremo Tribunal, foi julgado constitucional no tema 517 ali em 2021, por 6-5. Você vê que foi uma votação muito apertada, todo mundo tinha uma expectativa que isso ia ser realmente ganho pelos contribuintes no judiciário, no STF, mas infelizmente ficou aí a bronca e agora os contribuintes estão recebendo aí várias execuções fiscais, porque muitos tinham liminares, inclusive aqui em Londrina, né, nossa cidade, a Associação Comercial tinha liminar, então seus associados deixaram de recolher isso desde lá de 2015, que é quando foi criado isso no Paraná. Quer dizer, criou-se um passivo aí complicado e agora está vindo uma lei aí para parcelar, com desconto de juros e tal, mas realmente foi uma decisão bastante complicada aí para todo mundo e principalmente para as empresas do Simples, né? E esperamos que a gente também possa gravar um episódio sobre isso, que dá um outro episódio, né? É um tema que dá um outro episódio. Não, isso é verdade. Mas eu ia dizer o seguinte, me lembrou aqui de toda essa... Tudo que a gente já falou aqui, me lembrou aqui, sabe quem? Alfredo Augusto Becker, cara. Ele, no livro dele lá de teoria geral do direito tributário, né? Ele fala do manicômio tributário, né? Manicômio tributário. Carnaval então, tributário, assim, né? Ele fala. Ele tem um livro chamado Carnaval Tributário. E Carnaval Tributário. E é da década de 60, cara. O negócio é muito atual. Em um dos seus tópicos lá, do seu livro de direito tributário, a teoria geral do direito tributário, salvo engano, ele tem um tópico que fala manicômio jurídico tributário e fala de efeitos da demência no direito tributário. Eu acho que tem tudo a ver aqui, cara. Tem tudo a ver. Tão atual como nunca, né? Tá tão atual como nunca. Tão atual como nunca. Vale muito, muito, muito a pena ler e reler, né? Para quem já leu, o professor Alfredo Augusto Becker. Eu vou até ler, então, uma frase do livro dele que, igual vocês comentaram, né? Foi escrito na década de 80, o Carnaval Tributário, mas está bem atual, principalmente depois dessas decisões aí do... Jaque, eu acho que é de antes, hein? Salvo engano. Eu também acho. Esse Carnaval Tributário? Eu acho que é da década de 60. Quer ver? Mas vamos lá. Mas é antigo. Vamos supor que faz 40 anos para mais, né? E já vivíamos do Carnaval Tributário, porque ele escreveu sobre o Carnaval Tributário. Só vou ler um trechinho aqui que ele fala, que eu gostei, até postei no meu Instagram.
Então, a frase é a seguinte: a doutrina da interpretação do direito tributário, segundo a realidade econômica, é a filha do maior equívoco que tem impedido o direito tributário de evoluir como ciência jurídica. Essa doutrina, inconscientemente, nega a utilidade do direito porquanto destrói precisamente o que há de jurídico dentro do direito tributário. Não, mas tem toda a razão, não tem... Realmente uma forte crítica aí que tem se aplicado bastante, principalmente nesse último ano aí de pancadaria, né? Sim. É uma crítica atualíssima, então, aí a gente não pode nunca esquecer dessas palavras aí do professor Alfredo Augusto Becker, né? Vale muito a pena sempre revisitá-lo. Bom, mas seguindo aqui, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Teve lá o ICMS, veio, o Bruno comentou, a Jaqueline também, que veio a partir de uma emenda constitucional, né? A emenda constitucional 87 de 2015, né? Trouxe aí o default partilha e teve toda uma discussão judicial, não é verdade? Que culminou lá o julgamento da ADIM 5469, o tema de repercussão geral 1093, certo? Já que você quer comentar um pouquinho o que aconteceu aí nessa ADIM, ou por que foi proposta a ADIM, quais os fundamentos, o Bruno também pode comentar e compartilhar aí o que vocês têm a nos trazer. Acredito que antes da gente entrar na própria ADIM, mencionar o convênio 93 de 2015, verdade. Que logo após, né, a emenda constitucional, foi editado esse convênio estabelecendo regras de cobrança e compensação do pagamento do ICMS nessas operações aí de consumidor final não contribuinte. E daí que surge a discussão, né, porque começaram a questionar se esse convênio interestadual poderia suprir a ausência de lei complementar, né, quem deveria regulamentar as relações tributárias, enfim, as obrigações tributárias, estabelecer os contribuintes, a sujeição passiva, ativa, até mesmo porque com a partilha, o que se fala bastante é que passou a ter 2 sujeitos ativos, né, partilhados entre os 2 estados. E daí que começou a movimentar o judiciário até chegar na ADI, que é a ADI 5469, né, o tema 1093. Exatamente, né, Jaque? Então, os estados, né, de forma bastante eficiente, né, porque eles sempre são eficientes quando se trata de cobrar tributo, né, eles já editaram, por meio do CONFAS, né, o Conselho Fazendário, aí, que reúne os secretários de estados, dos estados da federação. Então, foi elaborado esse convênio 93 de 2015 para possibilitar essa cobrança pelos estados, né, desse default. E isso, logicamente, gerou questionamentos jurídicos. Será que um convênio sem força de lei poderia disciplinar a cobrança desse diferencial de alíquota? Porque, como você bem falou, né, já que você tem ali novos convênios ativos, né, da relação tributária. Então, você tem toda uma regra matriz de incidência que deveria ser regulamentada por lei complementar, a título que dispõe o artigo 146 da Constituição Federal. Então, isso foi levado ao Supremo por meio dessa ADIM 5469. E em relação às empresas do Simples, teve uma outra ADIM, a 5464, na qual foi dada uma liminar impedindo a cobrança do diferencial, desse diferencial de alíquota partilha, né, estamos chamando aqui de default partilha, das empresas do Simples Nacional. Então, as empresas do Simples Nacional nunca tiveram a obrigação de recolher esse default até o julgamento da ação da ADIM 5469, quando foi julgado realmente o tema 1093, e ali o Supremo realmente considerou inconstitucional o convênio 93 de 2015, justamente porque entendeu que seria necessária a edição de uma lei complementar, prevendo ali todos os aspectos, né, os critérios da regra matriz de incidência, né, base de cálculo, contribuinte, sujeito ativo, fato gerador. Então, o Supremo considerou inconstitucional, referendou a liminar que havia sido dada na medida cautelar relativa ao Simples e julgou inconstitucional a exigência desse default com base no convênio. Mas, como nada é perfeito, né, e o Supremo usa ali de artifícios para que é inconstitucional, mas vamos dar um jeito de os estados poderem cobrar isso, ele prorrogou, modulou, né? Ele chama modulação dos efeitos. Então, ele fez a modulação dos efeitos dessa decisão para considerar isso inconstitucional somente a partir do ano de 2022, né? Ele falou a partir do exercício seguinte ao do julgamento. O julgamento foi encerrado em fevereiro de 2021. Então, ele disse que a partir de 2022 poderia ser cobrado. Então, o que ele falou para os estados? Olha, os estados não, né?
para o legislador federal: edita a lei complementar nesse tempo, nós estamos em fevereiro, até o final do ano dá tempo de editar a lei complementar, e aí beleza, vocês podem cobrar sem problema nenhum, e o que cobrou para trás está tudo válido, é tudo constitucional, com exceção aí das empresas do Simples, né? E aí foi então essa a decisão do Supremo. Na prática, praticamente o Supremo falou, ó, vocês têm alguns meses aí para fazer uma lei complementar, então corre, e temos aí uns 10 meses ainda para conferir a validade, né, jurídica dessa lei complementar. E no final, nem isso aconteceu. Então, deixa eu fazer, comentar. Agora, né? Mas deixa eu fazer uma parte sobre a modulação. Eu acho uma grande sacanagem com o contribuinte isso, tá? Dizer que é constitucional até um momento e depois não vai ser constitucional. Eu sou muito adepto da teoria constitucionalista da nulidade das leis inconstitucionais, né? Então, ainda, né, lá do nascedouro, né, da análise e da discussão e da possibilidade de um poder judiciário declarar inconstitucional daquele julgamento lá do Marbury versus Madison, ainda lá da corte estadunidense, né? Então, e que tratava de forma muito efetiva, né, que a lei é inconstitucional desde o seu nascedor, uma nulidade ab ovo, vamos dizer assim, para quem gosta um pouquinho dessas expressões antigas, né, do latim, que ninguém mais deve usar, né? Esse negócio é feio pra caramba. Mas lá desde o início, né? E que a inconstitucionalidade não se convalida. Eu sou muito adepto a isso. Bem que eu já sei que hoje sou minoritário, não é verdade? Dado a tudo que vem acontecendo aí na jurisdição constitucional brasileira, principalmente. E o contribuinte é que mais tem sofrido com isso. A questão do default é só um exemplo de modulação. Nós tivemos outra aí no final do ano, né? Também relacionada a ICMS, mas em relação à energia elétrica, que foi um pouquinho pior e mais feio, né, na minha visão. Modulou para 2024. Então, nós vamos continuar pagando, todos os contribuintes vão continuar pagando ICMS inconstitucional até lá, não é? Bom, mas o resultado desse julgamento aí colocado pelo Bruno Plajac foi muito bem posto, né? Então, o STF, lá em fevereiro de 2021, disse, olha, secretários da Fazenda, vocês pelo CONFAS não poderiam regulamentar diretamente a Constituição Federal no âmbito do ICMS, haveria a necessidade, efetivamente, para que o diferencial seja válido, né, de que essa regulamentação e essa fixação do default se faça por lei complementar, né? O ato administrativo, portanto, não é válido. Mas, para evitar aí perda de arrecadação, né, o argumento econômico sendo colocado à frente do argumento jurídico, o TF colocou que haveria constitucionalização da cobrança até dezembro de 2021 e que, durante esse tempo, o Congresso Nacional deveria aprovar a lei complementar exigida, né? Bem, a partir daí, então, nós tivemos no Congresso Nacional, não é verdade, Bruno? E já que 2 projetos de lei distintos. Não é? 2 projetos de lei tratando do default. Um para as empresas em geral, que foi, inclusive, aprovado pelo Congresso Nacional, e outro projeto de lei relacionado às empresas do Simples, correto, Bruno? Isso mesmo, Elber. Até sobre a questão da modulação dos efeitos, só complementar que ficaram ressalvadas dessa modulação aqueles contribuintes que haviam ingressado com ação judicial, né? Normalmente o Supremo faz essa ressalva para quem já tinha ajuizado a sua ação. Por isso que a gente fala, o negócio é ajuizar a ação, né? Vai depositando para ter segurança, mas ajuiza a ação, porque com a modulação dos efeitos hoje realmente ajuiza a sua ação para discutir aquele tributo, né? E ressalvar o entendimento do ministro Marco Aurélio, já aposentado, mas ele sempre foi contra a modulação, ele foi um crítico, né, dessa questão da modulação dos efeitos, que realmente eu também não vejo o menor sentido, porque se é inconstitucional, você não tem como constitucionalizar algo que já nasceu morto, vamos dizer assim, né? Se é inconstitucional desde o início, mas o Supremo tem lá suas peculiaridades, né? A modulação dos efeitos, só também antes de a gente chegar lá, ela acaba fazendo com que o contribuinte seja litigante, né? E você aumente a quantidade de ações judiciais em andamento, não é verdade? Exatamente, né? Quer dizer, todo mundo tem que entrar com a ação, né? Porque se realmente fosse julgado sem a modulação, logicamente todos estariam sendo beneficiados, né? E pelo menos poderiam aí, se caso, pedir a restituição, pelo menos no período dos últimos 5 anos, tem essa discussão ainda também da questão da prescrição, né? Quem não entrou com a ação. Mas aí sim, né, diante dessa decisão do Supremo, na ADIM, então o legislador federal foi editar a lei complementar aí do regime
normal, vamos chamar assim, só que ele não conseguiu fazer isso até o final de 2021, né? Muito embora o julgamento tenha sido em fevereiro de 2021, a finalização do julgamento, a Lei Complementar 190, ela foi editada apenas no início de 2022. Né? E aí, logicamente, isso com relação às empresas do regime normal, né? Porque essa Lei Complementar 190/2022, ela alterou a Lei Candir, que é a Lei 87/96, que trata, né, do ICMS, é uma lei de efeito de caráter nacional, que a gente chama, né? Que regulamenta o ICMS nacionalmente. Tá? Com relação às empresas do Simples, existe um projeto de lei, na verdade, para excluir as empresas do Simples desse DIFAL. Porque o próprio Supremo, quando deu a liminar para suspender a exigibilidade desse DIFAL em relação às empresas do Simples, ele ali colocou a questão da incompatibilidade do DIFAL para as empresas do Simples. Porque é sabido que as empresas do Simples, elas devem ter um tratamento diferenciado, o nome já diz, né? Tem que ser mais simplificado, e isso, logicamente, não traz simplificação nenhuma. Né? Imagina empresas pequenas tendo que recolher esse DIFAL para diversos estados da federação, uma empresa, por exemplo, de e-commerce que vende seus produtos para diversos estados e ela vai ter que recolher um diferencial de alíquota para cada um desses estados. Enfim, eu acredito que seja realmente incompatível esse DIFAL para as empresas do Simples, e além do que, há uma necessidade de você ter uma lei específica, uma lei complementar específica para o Simples, em função do que dispõe lá o artigo 146 da Constituição, que exige, né, a lei complementar específica para dar um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, microempresas, que são essas empresas que podem optar pelo regime tributário do Simples. Então, assim, eu entendo até que com relação às empresas do Simples, não houve a regulamentação para a cobrança do DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, porque o regime do Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, no meu entendimento, teria que haver uma regulamentação própria, inclusive até para as empresas do Simples. É interessante a gente observar que quando foi editado o convênio do CONFAS 93/2015, o artigo 9º desse convênio, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, ele estendia de forma expressa os seus efeitos às empresas do Simples. E depois, quando foi aprovada a Lei Complementar 190 e quando o Supremo julgou inconstitucional, né, o DIFAL, dizendo que era necessária a Lei Complementar, os estados editaram o CONFAS, né, editou um novo convênio, que é o convênio 236 de 2021. E nesse convênio não houve a extensão dos seus efeitos às empresas do Simples, como o fazia o convênio 93/2015. Então, me parece que realmente a intenção, nesse caso, foi excluir as empresas do Simples do regime do DIFAL partilha. E aí que veio, então, tem um projeto de lei, agora me falha a memória aqui o número, mas eu sei que tem um projeto de lei para que seja excluído de forma expressa as empresas do Simples do regime aí do DIFAL. Não sei aí como é que está a tramitação, mas existe sim esse projeto de lei, o que daria uma grande segurança jurídica, né, para essas empresas que realmente merecem um tratamento favorecido, um tratamento simplificado. Então, espero que isso seja aprovado e elimine essa dúvida se as empresas do Simples estão ou não sujeitas ao DIFAL. A Lei Complementar 190, ela está aí, ok? Foi publicada, foi sancionada, como já colocamos aqui, no ano de 2022, e é aí que mora toda a discussão, certo? É aqui que a confusão se estabelece. Exatamente, Elvio. Por quê? A lei complementar, quando ela previu a possibilidade da exigência do DIFAL, ela tem que observar como se trata, vamos dizer, de um novo tributo, né? Ela obrigatoriamente teria que observar a anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual, né? Então, se ela tivesse sido publicada no ano de 2021, ainda que no dia 31 de dezembro de 2021, ela observaria a anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos a partir de 90 dias após a sua publicação, e também, nesse caso, estaria observando a anterioridade anual, porque você estaria exigindo esse novo tributo no exercício seguinte, né, em 2022. Só que não foi o que aconteceu. Ela acabou sendo publicada aí no início de janeiro de 2022, e aí o entendimento é que, além da anterioridade nonagesimal, que seria os 90 dias, ela tem que observar também a anterioridade anual. Então, os seus efeitos só poderia produzir efeitos a partir de 2023. E aí tem um outro problema. Alguns estados já editaram a lei estadual prevendo a cobrança desse DIFAL em 2021, como foi o caso do estado do Paraná, né? Me parece que São Paulo também teve alguns estados que editaram a sua lei estadual para possibilitar a cobrança desse vários DIFAL. estados.
vários estados, no ano de 2021. E aí fica aquela pergunta, né? A lei complementar posterior, ela constitucionaliza, aquela questão da constitucionalidade superveniente, né? Ela constitucionaliza a lei estadual anterior, porque essa lei estadual, a princípio, ela é inconstitucional, porque ela não está fundamentada na lei complementar, que o Supremo disse que seria necessária a lei complementar. Senão, os estados poderiam editar suas leis estaduais e não precisaria da lei complementar. E aí, então, é que vai gerar toda uma discussão com relação a isso. Se existe essa constitucionalização superveniente, o Supremo já analisou isso em algumas circunstâncias, eu acho que vai ter, logicamente, voltar a analisar isso. Para mim, isso não tem fundamento, né? Você não pode constitucionalizar uma norma que já nasceu inconstitucional e ainda que haja essa convalidação pela lei complementar das leis estaduais, fica aquela questão, aí você vai contar o prazo a partir de quando, né? Porque se a lei, o Supremo tem decisão nesse sentido, que ele diz que a eficácia da lei ficaria suspensa até a convalidação pela lei posterior. Então, se a lei estadual foi editada em 2021 foi convalidada pela lei complementar editada em 2022, ela ficou com a eficácia suspensa até 2022. Então, eu acredito que ainda assim, o prazo passaria a se contar a partir da edição da lei complementar 190 de 2022, e aí você jogaria também o início da produção dos efeitos para 2023, né? Porque senão você perde todo o fundamento, né, do princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, que é justamente evitar que o contribuinte seja pego de surpresa, né? O princípio da não surpresa e da garantia da segurança jurídica. É importante mencionar que a Lei Complementar 190, ela fez menção expressa apenas ao 90 dias. Né, que acho que foi daí que começou a ter maiores discussões, porque ela expressamente fez previsão apenas ao respeito da anterioridade nonagesimal. E logo após, exatamente, já. A lei complementar foi publicada no dia 5 de janeiro, logo após, no dia 6 de janeiro, foi publicado o convênio, aquele convênio 236, que o Bruno comentou, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022. E não pode esquecer que o convênio, a reunião, suposta reunião dos secretários, é do dia 27 de dezembro. Salvo engano. Do ano anterior, né? E daí realmente abre um leque de possibilidades de a partir de que momento seria válido a cobrança do default. Se seria uma cobrança imediata, como pretende alguns estados, se deveria respeitar apenas os 90 dias, contado a partir de qual ainda, né? Se seria da lei complementar 190, ou se deveria aguardar apenas o ano de 2023 para validade. Então, essa aqui é a discussão, né, que estamos nesse momento. Exatamente, Jaque. Essa é a maior discussão, acho que está tendo agora, e já tem algumas liminares sendo concedidas, Exato. Justamente entendendo pela impossibilidade da cobrança no ano de 2022, justamente em função do princípio da anterioridade anual, né? Os estados vão defender que isso não se trata de um tributo novo, porque foi criado lá pela emenda constitucional 87 em 2015, que os contribuintes já sabiam da sua existência, mas, de qualquer forma, isso não vinha sendo cobrado, pelo menos pelas empresas do Simples, por exemplo. Então, há realmente uma surpresa para, de repente, pagar esse imposto, né? Há que ter uma preparação, há que ter um período de espera para que as empresas possam conseguir amortizar esse custo, né? Que é um custo a mais, né? Para as empresas vão ter que repassar isso para os consumidores, então gera todo um problema econômico também, né? O que eu queria colocar também, só para que a gente não possa esquecer, né? Bom, e aí vai depender se o próprio STF vai cumprir as suas decisões, né? Porque ainda na década de 90, ao século passado, o próprio STF já disse que o princípio da anterioridade era a cláusula pétrea. Então, salvo engano, na ADIM 937 ou 939, que tratou do IPMF, que os mais jovens aqui nem sabem o que é o IPMF, mas o IPMF o IPMF é o precursor da CPMF. Lá em 93 era o imposto do cheque, o famoso imposto do cheque. O IPMF ele surgiu em 93 como um mecanismo lá de financiamento de algumas despesas do governo federal, né? E depois teve essa discussão do imposto por conta da necessidade de observância aí do artigo 154. E aí uma pessoa muito inteligente em 96 falou: mas espera aí, para que essa discussão toda? Vamos trocar o I pelo C, né? Vamos transformá-lo numa contribuição destinada à Seguridade Social. Porque também lá naquela época tinha muita discussão, mas se é um
imposto novo, tem que seguir todas as regras do 154 e ainda tem que dividir com os estados, não é? E a contribuição não, ficava tudo para o governo federal, não à toa, desde a década de 90, a partir desse período aí, o governo federal descobriu as contribuições como um forte elemento de fortalecimento do caixa e sempre, ao invés de aumentar impostos ou criar novas bases tributárias para impostos, ele fazia isso no âmbito das contribuições. Então você vê sempre o artigo 195 ganhando novos elementos de competência tributária e não o artigo 153, né? Então, lá nesse julgamento, o STF disse que já se pensou em logo em 93 cobrar o IPMF, o imposto do cheque, e aí ele repassou, falou, não pode, mesmo que a emenda constitucional tenha autorizado isso, esse dispositivo da emenda constitucional é inconstitucional, porque as próprias emendas constitucionais também se submetem ao controle de constitucionalidade. E este é um argumento colocado, inclusive, pelos estados, dizendo que a partilha não se submete à anterioridade, porque a própria emenda 87 de 2015 tem lá, no próprio ano de 2015, já alguma partilha, alguma parte que fala da partilha desses tributos, né? Mas, levando em consideração essa decisão do STF, nem mesmo a Constituição poderia infringir aí o princípio da anterioridade de exercício, né? Que é aquela que obriga a publicação de determinado instrumento normativo para que permita a cobrança de tributos no ano anterior, né? Bom, e aqui, então, essa é a grande discussão, pelo que o Bruno colocou, pelo que a Jaqueline colocou, que é o momento da aplicação da lei, da vigência, da validade da lei no mundo dos fatos, dos fenômenos, né? Se vai ser já em 2022, levando em consideração tudo que já os estados fizeram, né? Ou se vai ser a partir de 2023, ou ainda se há necessidade ou não de uma nova publicação de leis estaduais para que validem essa cobrança. O que a gente tem visto, né, Bruno, né, Jaqueline, é que os estados, de uma forma geral, alguns já dizendo que vão cobrar desde o dia 1º, né, mas de janeiro, né, mas a grande maioria está dizendo o seguinte, olha, eu vou cobrar depois de passar dos 90 dias aí, não é? 1º de abril, não é verdade? É o caso do Paraná, por exemplo. O caso do Paraná, São Paulo, né? Acredito que é importante também mencionar, Elvio, que tem mais uma corrente que fala que toda essa discussão da anterioridade é irrelevante. Não sei se vocês chegaram... Fale pra gente. Fale aí. Né? Que, na verdade, eu acredito que seja a base de raciocínio que tomou o governo de Alagoas, que requereu a inconstitucionalidade ali desse artigo 3º da Lei Complementar 190, justamente por entender que não caberia aplicar o princípio da anterioridade, seja dos 90 dias... Exercício nonagesimal, né? Porque, retornando ali o artigo 150 da Constituição, o princípio da anterioridade possui aplicação somente nas hipóteses de instituição ou majoração de tributos. E neste caso, no caso da Lei Complementar 190, eles entendem que ela se limitou a regular a relação jurídica entre estados da federação e nada se aplicando aos contribuintes ou ao próprio tema tributário. Eles mencionam que essa lei não tem um caráter tributário, mas sim financeiro, econômico-financeiro. Então, seria mais ou menos essa discussão aí que está se levantando também, né? Então, acho que é importante trazer também. Mas espera aí, né? Econômico-financeiro, mas só que é o seguinte, né? O maior reflexo é criar a cobrança de um tributo. Mano, não tem lógica, né? Eu acho que tem hora que o pessoal faz muito esforço acadêmico para criar tese. Então, isso vale também para os advogados privados, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Poxa, como que você vai dizer que isso é só um argumento financeiro, que isso não gera impacto tributário ou não cria tributo nenhum? Outro ponto que eu vi também, eles mencionando em relação a que não houve aumento em relação à alíquota geral dos 18%, vamos dizer assim. Que, na verdade, houve uma diminuição por conta das alíquotas interestaduais. Vai lá. Como que não teve aumento se o custo aumentou? O seu cliente, o nosso cliente da advocacia, o cliente da advocacia privada tem que pagar um tanto a mais. Antes ele pagava 12 na alíquota interna, interestadual. Agora ele paga a 12 mais os 6 que não pagava, né? Bom, a discussão vai ser boa, vai ser bem interessante. Tem muito chão. Só para mencionar que já foi ajuizado, inclusive, uma DIN, né? Para realmente reconhecer aí que deve ser aplicado
aplicado o princípio da anterioridade anual lá no Supremo, para que isso só possa ser exigido a partir de 2023, né? Só fazer esse adendo aí. Tem duas ADINs, né? Tem essa do Estado de Alagoas pedindo para declarar inconstitucional essa norma de vigência, essa regra de vigência aí da Lei Complementar 190, e tem outra ADIN de uma associação de empresas, né, pedindo para declarar inconstitucional a cobrança em 2022, porque a própria legislação e a própria Constituição, quando fala do princípio da noventena, né, ele remete ao princípio da anterioridade de exercício, né, da anual. Que ele fala assim, olha, depois de 90 dias, respeitado o que está na linha anterior, que é justamente o da anterioridade de exercício, não é verdade? Então, assim, eu não vejo grandes dificuldades, na minha visão, tá? A partir de uma mera interpretação ali, até literal da Constituição Federal, em dizer que o DIFAL só poderia ser cobrado a partir de 2023, pelo menos. Mas a academia é profícua de teses e a gente fica à mercê às vezes. E que isso acaba refletindo no próprio STF, não é verdade? Não, com certeza a decisão final vai ser do STF, né? Vamos aguardar para ver o que vai vir. Mas eu acho assim, quando a própria Lei Complementar 190/2022 previu o respeito à anterioridade nonagesimal, então ela previu que tem que se respeitar a anterioridade. No momento que você tem que respeitar a nonagesimal, você tem que respeitar a anual também. Você não tem como fugir, porque elas são cumulativas, né? Elas não são independentes. Você não pode respeitar uma sem respeitar a outra. Então, ou ela falasse que começava a partir dali, não respeitava anterioridade nenhuma, ou se respeita a nonagesimal, como você falou, com observância da anual. Né? Então, elas estão umbilicalmente ligadas. Exatamente. Então, eu acho que a própria lei complementar deu força para que realmente isso só possa ser cobrado em 2023. Né? Ela falou da nonagesimal e esqueceu da anual. Quer dizer, se ela foi publicada em 2022, além da nonagesimal, obrigatoriamente ela tem que respeitar a anual também. Né? Não tem nem dúvida disso. Bruno e Jaqueline, a anterioridade de exercício lá do 150, inciso 3 da linha B, não precisava nem estar escrito em nenhum lugar. As pessoas, o pessoal que está defendendo, pelo menos na minha visão, a aplicação do default desde já, né, eu acho que eles esquecem que esses dispositivos não precisam estar lá na regrinha de vigência da lei. Não precisa. Né? Por quê? Justamente porque isso está na Constituição. É o Estatuto uma norma cogente e constitucional. Exato, perfeito. Isso não precisa estar lá escrito na leizinha, né? É de aplicação imediata, não depende de regulamentação, né? Então, mas queira ou não, Elvio, eu acho que a lei complementar prevendo a anterioridade, ela já acaba com esse argumento aí do Estado de Alagoas, por exemplo, que a Jaque colocou. Né? Ela mesma reconhece que realmente se trata de um novo tributo e que tem que respeitar a anterioridade. Ela só falhou ao não observar também a anual, né? Aí que foi a falha. Ela reconhece que é um novo tributo. Justamente por isso que a Alagoas está atacando exatamente esse artigo da anterioridade. Exatamente. Mas é que acontece o seguinte, né? Vamos pensar assim, a lei ou o legislador, ele acabou não prevendo a possibilidade de o processo legislativo terminar no final do ano e não dar tempo de fazer a sanção, não é? Se a gente se recordar muito bem, o projeto, o autógrafo, né, que é o produto final aí do processo legislativo, foi enviado à sanção já na segunda quinzena, salvo engano, ou no finalzinho da primeira quinzena, ou no comecinho da segunda quinzena de dezembro. E aí o prazo para sanção é de 15 dias úteis. E tem todo um procedimento no Poder Executivo para analisar e avaliar, não é? Se vai vetar alguma coisa ou não, para emissão de pareceres. E isso, nesse procedimento, né, interno, acabou atrasando. E só chegou à presidência para a efetiva sanção, né, depois do início do ano de 2022. E o legislador achou que, imagine, ia chegar lá no gabinete da presidência e simplesmente a coisa ia ser sancionada no dia seguinte, ou até no mesmo dia e já publicado. Né? Ele se esqueceu desse trâmite todo interno lá para até chegar à sanção. Né? E nesse meio, como a sanção acabou ficando para 2022,
o legislador não colocou lá a necessária observância do princípio da anterioridade de exercício, né? Só tinha colocado a anterioridade do princípio da noventena, que nem precisava também, na minha visão, eu entendo perfeitamente que nem precisava falar da anterioridade de exercício, até porque só se aplica a noventena depois de aplicada a anterioridade de exercício para impostos, ressalvada ali aquelas exceções que estão lá no próprio artigo 150 da Constituição Federal. E o ICMS não é nenhuma dessa exceção, não é? Então teria que aplicar a anterioridade de exercício de qualquer modo. Mas vamos falar um pouquinho das decisões judiciais. A gente tem visto aí bastante coisa, né, no noticiário com a publicação de notícias relacionadas às decisões judiciais, certo? Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para impedir a cobrança do default até 2023. Mas é um dado minoritário. Segundo a Procuradoria-Geral, dos 266 processos que estão discutindo essa questão, é o primeiro, né, que tem uma concessão em prol do contribuinte. E teria outras decisões também que a gente vê aí noticiando, que houve apreensão de mercadorias, porque o contribuinte optou por não recolher o default, enfim, essas questões mais práticas aí que estão decorrendo dessa discussão toda. Né? E é uma inconstitucionalidade, né? Porque o Supremo já é bem pacífico a jurisprudência que não pode haver apreensão de mercadoria por falta de recolhimento de tributo. Isso aí é questão simulada. Questão de repercussão geral e tal, mas, enfim, a gente sabe que os estados têm essa prática realmente, né? Nas barreiras aí de apreender as mercadorias até que o contribuinte regularize, né? Mas cabe mandado de segurança também, né? Mas a questão é aquela, né? Vai depender do Supremo. Específico, o que a gente tem visto, tem decisões aí de primeira instância, né? Já que colocou essa decisão do TJ, né? É uma decisão que contra o Estado de São Paulo, né? Já que validou uma liminar relacionada ao default, dizendo que só poderia ser cobrado a partir de 2023, não é? Mas nós também temos visto, cheguei a ver também decisões contrárias, correto? Perfeito. E qual que é o panorama? O que vocês esperam? O que isso vai acontecer? Vai acabar lá no STF de novo, Bruno? Olha, Elvio, isso não tenha dúvida, né? A palavra final vai ser do STF, e aí aquela história, né? A gente não sabe o que vem do STF, né? Então, assim, o que eu vejo é que as empresas têm que realmente entrarem com as ações de uma forma segura, depositando em juízo para não criar um passivo, porque não se sabe qual vai ser a decisão final, e lá na frente vamos ver, se ganhar, tranquilo, né? O dinheiro tá lá, levanta, se perder, já tá pago, né? Não cria-se aí um passivo para o contribuinte. Então, eu acho que é válido entrar, né? Ajuizar as ações, para que isso possa ser definido pelo Supremo e as empresas possam se beneficiar caso a decisão seja favorável aos contribuintes. Mas eu, assim, sinceramente, eu não sei o que esperar do Supremo nesse caso, né? A gente sabe que o Supremo tem dado umas decisões bastante pró-fisco, né? Ultimamente. Então, existem meios ali para ele dar isso a favor do fisco e dizer que não precisa, por esse argumento aí do Estado de Alagoas, enfim, ele tem por onde sair e dizer que realmente não precisa se observar a anterioridade e acabou, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E me parece que quando tem essas discussões, a primeira coisa que eles vão analisar é qual que é o tamanho do rombo aos cofres públicos, né? É uma cobrança indevida, é um dinheiro que não deveria o Estado, não era do Estado, então não é rombo nenhum. Só seria rombo se aquele dinheiro fosse realmente daquela pessoa que está dizendo que aquele dinheiro é dele. Mas não é porque a cobrança, na minha visão, eu acho que na visão de nós três aqui, é inconstitucional, não é? Bom, mas vamos falar um pouquinho de operacionalização, um pouquinho de prática, não é? Como que a gente pode discutir isso na justiça? Que tipo de ação a gente pode usar? É um mandado de segurança? É uma ação ordinária? O que a gente pode fazer, né? Qual é a diferença desses dois? Onde a gente tem que propor essas ações? O que vocês acham? É uma questão meio complicada, né? Porque o default é devido no estado destinatário. Então, se você vende para todos os estados do Brasil, né? Em tese, você teria que propor uma ação em cada estado, né? Porque você vai, logicamente, discutir o ICMS, esse diferencial de alíquota, que é devido naquele estado destinatário e não no seu estado onde você está sediado, né? É um imposto que é devido
no estado destinatário, e aí me parece que realmente seria o mandado de segurança a forma mais segura, até para evitar uma possível sucumbência. Poderia se propor, inclusive, na capital, né, dos estados, aí, contra o secretário de Fazenda, para que possa ser judicializado isso e, como eu falei, né, de repente até fazendo o depósito, a liminar, tudo bem, né? Às vezes o empresário fala, não, eu não quero recolher, isso aqui é um custo que eu não quero ter, e aí é o risco que cada um está disposto a assumir, né? Se vai depositar, se não vai, se quer liminar, se não quer, enfim, é uma decisão de cada um. Eu sempre recomendo um pouco mais conservador, né? Em função do que a gente já tem visto por aí, as decisões do Supremo, você vê essa questão que a gente comentou do ICMS antecipação, gerou realmente um passivo muito grande, né? Para os contribuintes que não fizeram o depósito e agora estão sofrendo aí com protesto, com execução fiscal, e realmente traz um problema muito sério depois para a empresa, né? Principalmente se precisa de certidões, aí vira aquele tripé, né? Precisando de certidão de urgência, aí não consegue, e é uma coisa, e aí o parcelamento ainda não está disponível, a pessoa não pode nem parcelar, então gera aí vários tipos de problemas, né? Então eu acho que deve-se fazer isso de uma maneira mais conservadora. Por exemplo, aqueles que nos procuraram aqui no escritório, a gente também tem tratado de forma bem conservadora. Não só esse tema, mas quase todos, né? A gente sempre tem indicado o mandado de segurança, não tem sucumbência também, né? O investimento para propor ação é bem menor, que acaba sendo só as custas processuais, não é verdade? Então, e o contribuinte acaba ficando mais tranquilo com relação a essas questões, não é? Eu tinha uma posição um pouco diferente com relação à competência, né? Por conta da competência relativa, você poderia propor até aqui em cada um na sede, né? Da própria empresa. Mas eu acho que para facilitar até para a discussão, né? E até porque vamos ter 27 legislações diferentes, pode ser que tenha uma ou outra aí uma questão peculiar, né? Acho que caberia aí da mesma forma como o Bruno colocou a propositura aí das ações, uma contra cada estado e contra o Distrito Federal, não é verdade? Acho que é por aí, né? Eu acho que sim, porque você propõe, não sei se vai dar margem também para discussão aí, né, de foro, de incompetência, enfim. É lógico que facilitaria, né? Mas hoje, com o processo eletrônico aí vigente, ficou muito mais fácil, né? Você entrar com ação em qualquer cidade do local, país. né? Isso facilitou muito. Isso é verdade. Isso, inclusive, é por isso que a gente acabou não levando a cabo essa decisão de propor na sede, né? Os clientes que nos procuraram, que viram vantagem e necessidade, a gente tem indicado aí ir propondo as ações de acordo com o passar do período aí das cobranças, né? Sempre quando iniciada a cobrança por determinado estado, impetrar aí também o mandado de segurança, e escolhemos o mandado de segurança como o mecanismo mais adequado. Como já existe a lei e o imposto vai incidir, você poderia impetrar já preventivamente, né? Como tá acontecendo, né? Antes até de se iniciar essa cobrança, né? O que a gente tem feito assim, quando o cliente recebe o pedido, né? Quando recebe o pedido, a gente impetra. Porque quando ele não tem a perspectiva de vender para aquele estado ainda, né? Então, quando ele recebeu o pedido, naquele prazo lá, que é 10, 15 dias para se chegar aí à venda, né? Ao transporte da mercadoria, a gente tem impetrado a ação, o mandado de segurança. Já que você queria colocar aí uma questão? Seria ainda nessas questões procedimentais do mandado de segurança. O Bruno comentou de uma postura mais conservadora, né, fazer os depósitos e discutir a questão. Então, assim, uma dúvida realmente que me veio é em relação ao montante, né, de eventual restituição, enfim, porque a Lei Complementar 190 também estabeleceu novas diretrizes para o cálculo do default, entre elas a questão da base de cálculo única, né, e de que o ICMS integra a própria base de cálculo. Então, na prática, a gente vai ver que os contribuintes irão considerar esse tributo na precificação, né, no valor dos produtos, enfim, e havendo questionamento, como que será essa questão? Porque em eventual repetição de débito, como que ele vai comprovar que ele não cobrou esse imposto do consumidor, ou se cobrou, se houve uma restituição, entendeu? Então seria, acho que essa bem colocado, Jaque, essa questão da restituição, né, como um imposto indireto. Você vai lá para o artigo 166 do CTN, né? Ou você prova que não repassou para o consumidor final, ou esteja autorizado por ele a pedir
pedir a restituição, que realmente é muito difícil, né? Você vende para milhares de consumidores finais, você não vai conseguir pegar a autorização de cada um ali, né? E provar que não repassou também é complicadinho, né? Não é fácil, não. O que restituiu ao consumidor final, né? É complicado. Na prática, não sei como que vai ser isso pro contribuinte. Por isso que o melhor é não recolher, né? É entrar com a ação e depositar em juízo, porque daí você foge dessa discussão da repetição mesmo, porque a repetição é complicado, né? Isso entra, às vezes, em precatório, né? Você cria um crédito ali que nem sempre você consegue utilizar, a não ser estados que tenham legislações próprias, né, para compensação de créditos a favor do contribuinte. Teria mais alguma coisa que, em relação ao procedimento de mandado de segurança? Eu acho que, assim, a gente colocou aí as opções, né, enfim, e o que a gente vê é essa questão, né, vale a pena discutir e esperar a decisão final aí que vai caber realmente ao Supremo para ver, né, qual vai ser o final dessa história, né? E como o Elvio falou, né, o Supremo, ele é sensível mesmo a esses argumentos de rombo, né? Embora a gente considere que não seja um rombo, porque se é indevido determinado tributo, não existe rombo, né? O Estado não teria direito a receber aquele tributo, então não se pode falar em rombo. Mas, queira ou não, isso sempre é colocado, tanto pela União como pelos estados ou municípios, né? Eles sempre colocam, isso vai gerar um rombo de não sei quantos bilhões. E aí nós estamos no meio de uma pandemia, né, que parece estar chegando ao fim, mas houve realmente uma diminuição na arrecadação, os estados estão precisando de recursos. Então tudo isso, queira ou não, influencia o julgador, né? Influencia com certeza. Bom, pessoal, acho que é por aí, né? Quem sabe a gente pode, logo mais, aí, com a evolução dos julgados e a evolução dos entendimentos, voltar aqui a falar sobre o default, né? Bem, eu, nesse momento, gostaria de agradecer muito a Jaqueline, ao Bruno, né, por mais um episódio aí do Tributário ao Pé do Ouvido, né? Gostaria de agradecer a todos aí que nos escutam, que vão nos escutar aí e vão, com certeza, depois aí trazer as suas ponderações sobre esse tema que no começo do ano de 2020 tem feito com que aí muitas discussões sejam travadas no Poder Judiciário. Bem, pessoal, Jaqueline, Bruno, aí as suas últimas ponderações, deixa aí um recado para o pessoal desse 2022. Quero agradecer vocês, né, pela parceria aqui no podcast. Estamos aqui começando o ano de 2022, igual o Elvio comentou, estamos aqui há 2 anos e meio com o podcast e a maioria do tempo em pandemia. Então, acredito que nós conseguimos, né, manter o nosso propósito, que é gerar conteúdo, abrir discussões, fomentar aí, né, esses questionamentos no direito tributário e interagindo com pessoas do mundo todo, do Brasil afora. E eu acredito que para que a gente possa continuar com esses conteúdos, para que a gente possa continuar com essa energia, pedir para que vocês interajam conosco nas redes sociais, essas curtidas, esses comentários que fomentam, né, que nos fomentam a seguir em frente, a buscar sempre o melhor conteúdo, buscar trazer sempre coisas novas. Compartilhe com um colega, com alguém que você conheça, que possa se interessar pelo assunto. E estamos por lá. Qualquer coisa nos chame nas mensagens, nos directs. E é isso, pessoal. Obrigada. Um bom 2022, né? Não estamos mais no ano novo. E é isso, a gente se vê por aí. Bruno, vai lá. Valeu, Elvio. Obrigado, viu? Obrigado, Jaque. Foi muito interessante o nosso bate-papo hoje. Conseguimos, talvez, aí, secar os pontos mais importantes, né, desse assunto. E aos ouvintes, né? Obrigado pela audiência e que façam realmente comentários ou questionamentos, né? Às vezes a gente deixou alguma questão aqui que não foi abordada, às vezes alguém tem um outro ponto de vista. É interessante a gente poder interagir com as pessoas e esclarecer eventuais dúvidas, né, que possam ser colocadas aí através dos nossos canais, e-mail, Instagram, enfim, né? Vocês têm todas as formas aí de entrar em contato conosco. Eu acho bem bacana essa interação, tá bom? Então, valeu, pessoal. Obrigadão, bom 2022. E sigam, né? Nos sigam e vamos acompanhando nossos episódios, que a gente sempre vai estar trazendo aí temas interessantes. Se for o caso, vamos voltar a tratar disso, né? Saindo aí novidades ou novas decisões, ou inclusive nessas audiências que estão lá no Supremo, às vezes sai alguma liminar lá, né? Nós estamos aguardando aí para ver se vai sair alguma coisa, que já vai ser um direcionamento, né? Do Supremo ali na ADIM, e talvez até ele dando alguma liminar, até vai tirar nosso trabalho, né? Porque daí nós não vamos nem precisar entrar com as ações aí, que vai ter
um posicionamento, mas faz parte, né? Faz parte. É isso aí, gente. Faz parte, valeu. é isso aí. Obrigadão. Gente, Obrigada, gente. Valeu. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Este é o primeiro episódio do podcast Tributário ao Pé da Ovelha em 2022. Espero que tenham gostado. É só um pouquinho do que vem por aí. 2022 promete no âmbito tributário, na área tributária. E a gente vai estar aqui sempre trazendo um pouco de conteúdo aí. Um conteúdo que a gente espera que seja de muita qualidade, que vocês gostem e que vocês possam aí usar, inclusive, como referência neste mundão do direito tributário. Gente, muito obrigado. Feliz 2022. Um abraço a todos e não se esqueçam, nos sigam aí nas redes sociais. Um abraço. Tchau.